língua portuguesa. Conhecemos há cerca de 1 ano e meio, creio eu, num dia de muito calor na Sérvia, em Novi Sad, onde foi a Convenção da Ásia-Europa. O Laurent é casado com uma portuguesa, daqui já demonstra um extremo bom gosto. Vivem ambos na Roménia e é um empresário especialista em crescimento de pequenas e médias empresas. Algo que ele gostaria de ser, ele diz, não, eu sou aquilo que já gosto daquilo que eu sou, e o seu maior sonho é ajudar 1 milhão de empresários a crescer os seus negócios para além de uma faturação de 1 milhão de euros. Algo que ele tem medo, mas que não é assim tão problemática das alturas, e algo que também que já foi comum a alguns, algo que ele não gosta mesmo absolutamente nada, mas casando com uma portuguesa não há muito a fazer, é de azeitonas. Alguns tópicos para enquadrar o Laurent, que eu convido a subir para, durante a sua apresentação, falar um pouco mais sobre a motivação e o que é que nos leva a ser empreendedores para Cristo. Muito obrigado. Antes de começar, queria vos pedir a paciência. Se eu inventar palavras que não existem em português, é porque na minha cabeça tenho um dicionário de português, inglês e romeno, então se sair uma palavra que não é português, vocês tentam perceber sobre o que é que estou a falar pelo contexto, ok? Queria responder a esta pergunta, se me ajudassem com a apresentação, se a motivação é a chave para tudo. E queria vos dizer uma pequena experiência que aconteceu mais ou menos há 1 ano e tal atrás. Uma senhora veio a uma conferência que eu fiz para empresários e no fim veio ter comigo e disse: gostei muito da conferência, eu não tenho nada a ver com os empresários, não tenho empresa, mas vim à conferência porque tenho um problema ao qual eu não encontro solução. E gostava de perguntar se podias me ajudar. E eu disse à senhora: diga, não tenho certeza que posso ajudar, mas faça favor. E ela disse: tenho um filho de 16 anos e não quer fazer nada. Não consigo descolá-lo dos jogos, da internet, não está interessado na escola. Pergunto-lhe qual é a faculdade que quer e não quer saber. Pergunto para que é que vai fazer faculdade, não interessa para nada. O que é que eu posso fazer com ele? E aquela pergunta ecoou na minha cabeça durante muito tempo. O que é que uma mãe pode fazer para motivar uma criança? Ou o que é que podes fazer para motivares o teu esposo ou o teu marido, a tua esposa, para fazer uma coisa que tu gostavas que ele fizesse? Ou como é que consegues motivar um amigo ou uma amiga para fazer contigo uma coisa que vocês se calhar gostavam de fazer junto, ou tu gostas mais, mas ele não gosta tanto? Como é que consegues motivar um membro da igreja a entrar num projeto da igreja e a apoiar os projetos da igreja, para estar presente e estar empenhado naquelas coisas? Como é que consegues motivar um empregado para dar o litro pela empresa e, se calhar, se pudesse ser, para trabalhar pela empresa como se fosse a própria empresa? Como é que consegues motivar um empreendedor a doar dinheiro para um projeto? Como é que consegues motivar um cliente para comprar os teus produtos? E podemos continuar com as perguntas. E a pergunta é essa, então: conseguimos daqui tirar a conclusão que a motivação pode ser uma das coisas mais importantes que acontece na nossa vida? E comecei a pensar nisso, e a última questão que pus foi: como é que conseguimos nos motivar a nós próprios a fazer certas coisas que nós achamos que está bem, mas não estamos a fazer, como, por exemplo, mais exercício, ou comer mais saudável, ou passar mais tempo com as pessoas que nos amamos, ou começar a poupar dinheiro, fazer certas coisas que nós sabemos que estão certas, mas neste momento não temos vontade de os fazer. Eu não sei se em 8 minutos vai dar para responder a estas perguntas, mas queria-vos partilhar com vocês o que é que descobri nos últimos anos de estudo sobre a motivação humana e o que é que pode motivar uma pessoa. Como é que conseguimos motivar os outros e como é que nos conseguimos motivar a nós próprios? Porque na faculdade, na escola, não sei como vocês, mas eu nunca tive uma aula sobre isso. Não tive uma aula que se chama aula de motivação. Não tenho nenhum professor da universidade que tivesse doutoramento em como motivar as pessoas. Então, provavelmente não sabemos motivar bem as pessoas e a nós próprios. Queria vos dar uns exemplos
Do lado esquerdo é uma fotografia feita semana passada. Nós viemos embora na sexta-feira passada, tivemos que ir para a Alemanha, onde fiz umas palestras para a Ásia-Alemanha. E antes de irmos embora, porque íamos faltar 10 dias, a minha esposa deixou a roupa da nossa menina de 2 anos e meio por dias, com bilhetes para a minha mãe, com o que vestir todos os dias. Eu faço a minha mala como está do lado direito, 2 horas antes de ir embora, e com certeza esqueço-me de alguma coisa. Porque é que ela é disciplinada em fazer as malas quando vamos de viagem, mesmo para ela e tanto para a menina e para mim também às vezes, e eu deixo para a última hora? Porque é que eu sou capaz de pagar um treinador para vir trabalhar comigo para me ajudar a fazer mais exercício, e mesmo de eu pagar a frente para um mês, consigo encontrar desculpas para não fazer os treinos? E este senhor do lado direito, que é um amigo meu da Roménia, faz mais ou menos 6 a 7 horas por dia, está no ginásio. Como? Porquê que ele tem disciplina e eu não tenho disciplina para isso? Porque é que aconteceu há uns meses atrás, em janeiro de 2018, foi ter com a diretora que está a conduzir a minha empresa neste momento e disse-lhe: olha, este ano gostava de que a empresa chegasse a esta faturação com este lucro. Faz, por favor, um plano para chegarmos lá. E ela voltou, passadas 2 semanas, e disse assim: já estivemos a trabalhar no plano, estamos muito entusiasmados, fizemos um plano para o dobro daquele que tu pediste. Porquê é que uns empregados querem fazer o dobro pela tua empresa e não é a empresa deles, e outros empregados às 5, ou às 5:30, vum! Não sei se há esta expressão em Portugal, mas na Roménia diz que partem a porta a sair. Porquê? Porque alguns empregados estão motivados para trabalhar, outros não. Ou mais interessante, eu fiz esta pergunta: será que a motivação é uma habilidade que certas pessoas têm? Será que a minha diretora tem essa habilidade de estar disciplinada e motivada e outros empregados não têm esta habilidade? E foi um bocadinho mais longe. Como é que é possível que uma criança, não sei como é que é em Portugal, mas na Roménia cada vez mais crianças são consideradas com déficit de atenção na escola, ADHD? A mesma criança chega a casa e está colada 4 horas em frente à televisão a jogar um jogo, sabe o jogo todo da cor, sabe os personagens, sabe tudo. Como é que é possível? Então a criança tem problemas de atenção ou não tem problemas de atenção? Porque se consegue estar colado 4 horas sem comer, sem respirar quase, a jogar um jogo, quer dizer que tem capacidade de estar concentrado. Então qual é o problema? Certas pessoas têm essa habilidade de estarem motivados e disciplinados, outros não. É isso? Porquê é que vocês também tiveram na escola, os vossos colegas, aqui também não se faz isso, mas na Roménia faz-se encontros de 10 anos depois de acabar a escola ou a faculdade, encontros de 10 anos, de 20 anos, para se reencontrar com os amigos. Se tu fosses procurar os teus amigos da primeira classe ou do liceu, uns de vocês chegaram a um sítio, outros a outro sítio. Porquê? Alguns de nós nascemos com certas habilidades para chegar mais longe? Ou não? Então, a resposta que eu encontrei, não sei se é a resposta certa, mas é a minha experiência até agora e espero que possa vos ajudar, porque eu procurei várias soluções. A primeira solução que eu encontrei foi começar a ver estes citados motivacionais. Never give up. Tu consegues. Ou então ver os vídeos motivacionais, aquelas que dizem que tu és capaz de tudo, que tu consegues tudo, que mesmo se tu caíres, o mais importante é começar a trabalhar o mais rápido possível. You can take it, you can make it. All right, you train, you fight way harder than those other guys, and you win. You get out from under. Tens que te levantar rápido se caíres e coisas assim. Mas o que é que eu me apercebi depois de um tempo é que quando vemos esse tipo de coisas, o melhor que pode acontecer é como nesta imagem, o senhor que quer puxar o caminhão com a bicicleta porque ouviu muitos citados motivacionais e muitos vídeos motivacionais que dizem tu consegues. Mas esquecemos-nos quando dizem que tu consegues, que também precisas de habilidades, precisas de conhecimento, não é só daquela mentalidade que tu consegues. Porque Deus pôs em ti o infinito e tu foste criado à imagem de Deus, então se Ele é capaz de tudo, tu também és capaz de tudo. Não, eu acho que não somos capazes de tudo. Acho que cada um de nós tem um talento, tem certas habilidades. O problema é que muitas vezes nós focalizamos a nossa habilidade na direção errada.
Então, a solução que eu encontrei tem a ver com o que aconteceu a semana passada. Há uns meses atrás recebi o convite para fazer umas palestras em Berlim, numa convenção para pequenas empresas, startups, e a minha agenda já é bastante ocupada e costumo ter pelo menos para um ano à frente as palestras todas que tenho que fazer e costumo comunicar com a minha mulher essas coisas. E eles, quando me disseram para ir para Berlim uma semana para fazer estas palestras, eu estava já a pensar na minha cabeça como é que eu vou comunicar isto com a minha mulher. Falando sobre a questão de há bocado, como é que consegues manter o equilíbrio como empresário. E estava a pensar, como é que eu vou dizer à minha mulher que eu quero ir para Berlim 4 dias para fazer uma palestra, porque é isso que eu gosto de ajudar as pequenas empresas a crescerem, gosto de ter um impacto. E então disse-lhe assim, já sabia que isso ia aglomerar mais a agenda. E disse-lhe assim, olha, recebi um convite para ir para Berlim, para fazer umas palestras, gostava que fosses comigo antes, passarmos o fim de semana, passearmos um bocadinho. Depois gostava que tu fosses para Portugal uns dias, enquanto eu fazia as palestras em Berlim. E depois íamos ficar na Ásia de Portugal e depois voltávamos para a Roménia, para o pé da nossa menina. E neste tempo, obviamente, eu dou-te dinheiro para as viagens, para as coisas todas que tu precisas nisso. E obviamente que a resposta dela foi sim. Porquê? Apercebi-me de uma coisa, se os dois conseguimos fazer aquilo que nós queremos, ela gosta muito de viajar, ela gosta muito da família, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito da empresa, eu gosto muito de ajudar os empresários. Se eu consigo comunicar os meus valores, as coisas que são importantes para mim, mas quando os comunico nos valores dela e aquilo que é importante para ela, ela vai estar motivada, mas não vai estar motivada pela mesma razão que estou eu motivado. Eu quero ir para Berlim porque eu quero ajudar os empresários. Ela quer ir para Berlim para passar tempo comigo. E depois quer vir para Portugal para poder viajar, estar um bocadinho sozinha, para poder passear pela praia. Valores diferentes, objetivos diferentes, coisas importantes diferentes. Mas quando começamos a comunicar nos valores das outras pessoas, as pessoas começam a ser motivadas, porque não são motivadas pelas mesmas razões. Por exemplo, a criança que não consegue estar atento na escola. A maior parte das crianças que são diagnosticadas com este problema, na realidade eles não têm este problema. O problema é do professor, que não sabe comunicar como aquela coisa que ele está a aprender neste momento na escola vai ser importante para aquelas coisas que são importantes para ele, para os valores deles no futuro. É um estudo que, e com isto queria acabar a minha apresentação. Há um senhor que se chama John DeMartini, Dr. John DeMartini, que estudou muito estas 7 áreas que uma pessoa pode estar interessada, que é a zona financeira, a zona de empresas ou do trabalho, a zona de desenvolvimento mental, a zona de espiritual, a zona física, de desenvolvimento físico, social e familiar. E ele diz assim, todas as pessoas são diferentes e cada um de nós temos diferentes valores dentro destas 7 grandes áreas. Por exemplo, se eu estou interessado pela zona vocacional e a minha esposa está interessada pela zona familiar, é muito bom, porque ela consegue cobrir uma parte na nossa família que eu não consigo cobrir e eu consigo cobrir outra parte. Se ela tem tempo para dedicar à família, eu naquele tempo quero fazer de maneira que não tenhamos problemas ou dificuldades financeiras. Ela cuida de certas coisas e eu cuido de outras coisas. E quando nós percebemos isso e comunicamos isso, não há conflitos, não há frustração. É muito fácil chegar a equilíbrio num casamento quando sabes qual é a coisa mais importante para o teu marido ou para a tua esposa. Estava em Berlim e liguei à minha esposa e disse-lhe, olha, fui convidado para a Suécia para fazer umas palestras. Na passagem de ano, um dia antes, mas provavelmente que eu não vou ter avião para voltar para Portugal na passagem de ano. A resposta dela foi, vai viver os teus valores porque sei que é importante para ti. Isto sim. E eu acredito que, por exemplo, para a nossa filha que tem 2 anos, é muito mais importante o pai quando chega a casa e a mãe quando chega a casa, ver neles pais que vivem os seus valores, que estão felizes com aquilo que fazem, mesmo que faltam um dia, ou 2 dias, ou uma semana, do que ter um pai que está em casa, mas está frustrado. Voltando à história com a qual comecei, perguntei à senhora o que é que ela fez quando
a criança nasceu. Aquela criança de 16 anos. O que é que a senhora fez naquele momento quando a criança nasceu? Na Roménia, quando dás à luz, tem 2 anos, podes ficar 2 anos em casa, pago pelo Estado. Não é 4 meses, como em Portugal, 2 anos. E perguntei à senhora, o que é que a senhora fez quando a criança nasceu? Fiquei 2 anos em casa. E depois, nunca mais voltei ao trabalho. E antes, o que é que fazia? Era diretor de um banco. E nunca mais voltou a trabalhar no banco? Não. E o que é que você faz agora? Estou em casa. E eu posso concluir daqui que a senhora, quando nasceu o seu filho, desistiu dos seus sonhos? Ela começa a chorar. E diz, sim. E perguntei-lhe, então, como é que você está a pedir ao seu filho para não desistir dos seus sonhos se você desistiu? Você foi um exemplo para ele. Não estou a dizer com isso que todas as mães ou todos os pais têm que voltar rápido para o trabalho, construir as empresas, construir a carreira. Mas se vais para casa e queres ficar em casa, então fica em casa porque tu queres, não porque a sociedade diz isso. Se queres voltar para o trabalho e isso é importante para ti, então volta para o trabalho e faz isso porque é importante para ti, não porque os outros dizem que, uau, olha, isto deixou 4 meses em casa e já foi trabalhar e não quer saber dos filhos. Decide o que é importante para ti. Vive os teus valores. E não precisas mais de motivação de ninguém. Porque as pessoas preguiçosas só são preguiçosas porque ainda não descobriram o que é importante para eles e não estão a viver aquilo. Para o futuro, quando fazem uma atividade que não vos dá gosto, que não tem motivação, que tem aquele, não me apetece nada fazer isso, é porque não é em concordância com os vossos valores. Porquê que fazem? Porquê que vão fazer tal coisa? Acho que a motivação não é a solução para tudo, porque a motivação é só o sintoma, é o que se vê por fora. Falta de motivação é quando não estás a viver os teus valores. Portanto, deixa a motivação de lado, deixa a disciplina de lado, porque todos nós temos essas coisas dentro de nós. É melhor nos focalizarmos em descobrir o que é verdadeiramente importante para cada um de nós e vivermos em concordância com isso, indiferentemente o que é que os outros vão pensar. Obrigado. Agradecemos esta parte de motivação. Acho que para aqueles que somos empresários ou temos profissões liberais, deu para pensar e deu para meditar um pouco quais são as nossas reais motivações, o que é que nos leva a levantar de manhã para ir trabalhar. Questões? Sem ser opiniões, questões. Opiniões, temos o especialista. Questões, deste lado. Alguém tem questão? Há uma questão a colocar sobre uma motivação? Estão todos com bastante vergonha. Alguém tem uma pergunta? Aqui vai ela. Costumam dizer que depois de fazeres esse tipo de pergunta para um público, tens que esperar pelo menos 12 segundos até alguém ter coragem, porque há muitas perguntas, mas não tem coragem de o fazer. Então dizem que tens que esperar pelo menos 12 segundos. A meter o cronómetro. Somos pacientes. 9, 10. Temos ali uma questão. Se pudessem, por favor, um dos microfones, desculpem. Foi mesmo aos 12 segundos. Especialista. Boa tarde. A questão, um conselho do senhor é o seguinte. Tem um irmão meu da igreja, tem 28 anos, ou 29, né? Já tem 3 anos ou mais que está só no computador, almoça no computador, janta e vai até 4 da manhã. Abandonou a igreja, não conversa com os pais. O que pode ser feito? Como devo agir, conversar com ele? Ele não aceita diálogo. Não aceita o quê? Diálogo, conversa. O diálogo. É muito comum. Infelizmente é muito comum.
eu perguntaria como é que eu podia utilizar essa capacidade dele de estar tão focalizado nisso para uma coisa boa. Há, por exemplo, neste momento no mundo, empregos que não fazem nada o dia todo a não ser jogar jogos e serem pagos para isso. Chama-se testers. Esse é o trabalho deles. E se calhar ele tem um dom de Deus que consegue ver falhas em jogos que ia ser muito bem pago para isso. O problema de muitos jovens é que os pais não conseguem perceber o que acontece na cabeça dele. Por exemplo, há um grande problema neste momento com os mileniais, a geração de mileniais que nasceram depois de 80. E a geração X, os meus pais, dizem sobre a geração, não sei, millennials, não sei como é que é em português, que eles não sabem o que é que querem da vida. E eles sabem, só que não querem coisas que querem os pais. Isso faz confusão na cabeça deles. Querem coisas completamente diferentes. Por exemplo, eu acredito que daqui a 10 anos os empresários não vão conseguir ter empregados das 9 às 5. Vai ser impossível. Vão ter freelancers, que vão estar em casa, vão estar em Bali, vão estar em Hawaii a trabalhar no computador na praia, porque essa geração nova, o valor mais importante para eles é a liberdade. Então vem o patrão da geração X e diz assim, não, tu tens que vir às 9, tens que sair às 5, tens que fazer isto. Não. Isso não funciona comigo, isso funciona com os meus pais, mas não é comigo. Então, é muito importante nós começarmos a perceber essa geração e começar a falar a língua deles. Ele faz parte da geração de millennials, porque é 29, e você não. Temos que começar a aprender a falar com a língua deles, porque eles têm um dom espetacular que não está a ser utilizado, não está a ser canalizado na direção certa. Será mais fácil se tentasse alguém que é da idade dele. Porque geralmente, não sei se isso acontece em todo lado, mas geralmente nós não gostamos de falar com pessoas ou receber conselhos de pessoas mais velhas porque nós achamos que sabemos as coisas melhor. Porquê? Porque somos rebeldes. Então, se falasse com essa pessoa, alguém da mesma idade, para utilizar o mesmo tipo de comunicação, e a abordagem tem que ser, não tens problemas, não estás estragado, tu estás bem assim como estás. Vamos só canalizar a tua habilidade numa direção correta, que pode te dar também um salário, pode dar um estilo de vida, pode te dar alguma coisa, porque não está mal aquilo que ele está a fazer. Pelo menos na cabeça dele não está mal. E se alguém vem de fora e diz, estás mal, acabou, fechou logo. Não sei se respondi, mas... Não sei se alguém tem mais uma questão. Muito bem. Queremos agradecer a sua participação.